Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe sua vida. Mateus 19, do 16 ao 29. Eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Você quer entrar na vida eterna? Então guarda os mandamentos. Perguntou ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isto, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós, que me seguiste, que na regeneração, na vida eterna, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, assentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A mensagem dessa noite: a bênção da renúncia. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado de uma forma especial nesta noite. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, um jovem rico, ele foi ter com Jesus, e ele fez uma pergunta para Jesus: Jesus, como que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele assim: guarda os mandamentos. E aí ele falou assim: quais? Quais são os mandamentos? Não é? Quais são os mandamentos? Agora, olha só, primeira coisa que é importante, ele quis saber sobre a vida eterna. Isso mostra, irmãos, que a vida eterna existe. Jesus não falou para ele assim: para com essa besteira, isso não existe. Jesus falou assim: não, existe sim. E é muito importante, irmãos, quando nós nos atentamos para a vida eterna. Muitas vezes nós estamos muito terrenos, pensando somente na terra, e nós temos que pensar mais na eternidade, mais sobre a eternidade. A nossa vida, 70, 80 anos, passou disso, é câncer enfado, né? Nós vamos ver algumas décadas sobre essa terra, e todos nós vamos morrer. E nós devemos estar preocupados sim, irmãos, com a vida eterna. Preocupado aonde você vai passar a tua eternidade. Aonde você vai passar a tua eternidade? Você já pensou nisso? Aonde você vai passar a tua eternidade depois que você morrer? Porque depois que nós morrermos, vai ter dois destinos: ou céu ou inferno. A Bíblia fala sobre isso, Jesus falou sobre isso. Então aonde nós vamos passar a eternidade? Então, ele estava preocupado sobre a vida eterna. Aí Jesus falou para ele assim: a vida eterna existe mesmo, é isso mesmo, glória a Deus por isso. Mas Jesus falou para ele assim: guarda os mandamentos. Ele disse: quais são os mandamentos? Então Jesus começa a falar dos mandamentos. Ele disse: quais são os mandamentos? Aí Jesus falou assim, perguntou ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele falou
porque dos 10 mandamentos de Êxodo 20, 6 mandamentos falam de relacionamento com o próximo. 4 mandamentos falam em relação a Deus. Dos 10, 6 são ao próximo e 4 com Deus. Então Jesus falou para ele dos mandamentos em relação ao próximo. E ele falou assim: eu tenho guardado os mandamentos. Então Jesus cita o livro de Êxodo 20. Jesus cita o Velho Testamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui Jesus cita os 6 mandamentos em relação ao próximo. Então, quando Jesus cita os 6 mandamentos em relação ao próximo, ele estava ok. Mas quando Jesus cita os mandamentos que são em relação a amar a Deus, o jovem é reprovado. Porque daí, olha só, agora ele é desafiado a fazer alguma coisa. Olha só, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus. Então ele estava cumprindo os mandamentos ao próximo. Mas tem 4 mandamentos que é em relação a Deus. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, porque com o próximo ele estava ok. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Uau! Olha que tremendo, irmãos. Em relação aos mandamentos ao próximo, ele estava ok. Mas quando Jesus ele fala assim: se você quiser ser perfeito para com Deus, se o teu coração quiser ser perfeito, você está cumprindo, parabéns. Metade você cumpriu. Era uma pessoa boa, amava as pessoas, fazia o bem para as pessoas. Agora, qual que era o desafio dele? Jesus, ele estava falando assim, olha, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos terrenos, quem sabe, casas, muitos imóveis, propriedades, patrimônio, ele tinha muito patrimônio, ele era um homem rico, ele era um jovem rico. Aí Jesus falou assim: você quer ser perfeito para com Deus? Você tem que fazer o quê? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. E olha que Jesus não pediu para ele: investe no meu ministério, estou precisando de um investidor. Jesus não pediu para ele. Jesus falou assim: dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você vai ter um tesouro. Você quer ter a vida eterna? Você não só vai ter a vida eterna, quando você vai ter um tesouro no céu. Queridos, presta atenção, o céu existe. Olha para o teu irmão do lado aí e fala para ele assim: o céu existe. Fala para ele: o céu existe. E fala assim: nós vamos para lá. Glória a Deus. Nós vamos para lá em nome de Jesus. O céu existe. Não despreze a vida eterna, não despreze o céu. O céu é uma realidade. Ele existe. E você vai fazer como que você tem que fazer para herdar o reino dos céus. Você sabia, irmãos, que muita gente não vai entrar no céu? Sabia disso? Não vou mostrar para você na Bíblia que o caminho da perdição, a porta é larga e muitos vão entrar por ela. E você vai entender por que as pessoas não vão para o céu. Você vai entender isso hoje. Porque poucas pessoas vão para o céu. Você vai entender isso hoje. E isso é um alerta para nós, despertar também a nossa vida espiritual também. Porque você tem que fazer a vontade de Deus para ir para o céu. Agora olha só, irmãos. Ele disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Porque, olha só, irmãos, eu estava pensando, ele estava querendo ter a vida eterna. Mas quem é a vida eterna? Quem é a vida eterna? Jesus. Ele estava falando com a própria vida eterna. Ele estava tendo um contato com a própria vida eterna. Ele estava falando com Jesus que ele era a vida eterna. Olha para mim aqui. Lembra quando Adão e Eva pecaram lá no Éden? Eles foram expulsos do jardim do Éden, porque tinha uma árvore lá chamada árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles estariam eternamente no pecado. Então eles foram expulsos. Deus colocou anjos com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, porque eles não poderiam comer da árvore da vida. Agora, irmãos, nós somos convidados a comer da árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? Jesus. Jesus é a própria vida eterna. Em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Se eu e você queremos ser salvos, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele é a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele estava falando com a própria vida eterna. E olha a oportunidade que ele teve. Aí Jesus falou assim, se querem ser perfeito para com Deus, cumprir realmente, tudo tem que ser cumprido. Flavinha, a irmã veio? Está aí? Amém. Cadê a irmã que foi curada? Cadê a irmã? Oh, amém. Depois, está curada, irmã? Graças a Deus. No final você vai contar para nós, amém? Queremos ouvir. Foi curada lá na célula, irmão. Ó, que benção. Glória a Deus. Agora, olha só. Jesus estava chamando ele falou assim, então, ó, vem e segue-me. Jesus estava falando assim, você quer ter a vida eterna? Você quer ser perfeito? Você cumpriu metade. Mas se você quiser cumprir completamente, você tem que agora vender tudo e vem me seguir. Vem me seguir. Sabe o que ele fez, irmãos? Aquele jovem, ele foi embora entristecido. Ele não quis seguir a Jesus. Ele se entristeceu com aquilo que Jesus disse para ele. Ele teve a oportunidade mais poderosa que um homem podia ter. Porque o próprio Jesus chamou ele para segui-lo. Vem e segue-me. Mas ele se entristeceu. Aí Jesus falou assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Pastor, por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Porque a maioria dos ricos, não é todos, depois nós vamos ver um rico que entrou no céu, esse rico não entrou no céu. Mas tem um rico que entrou no céu, nós vamos falar dele daqui a pouco. Porque a maioria dos ricos, a tendência deles é confiar no dinheiro, no poder que o dinheiro dá, na segurança que o dinheiro dá. Queridos, presta atenção, o dinheiro é neutro. Tem um ditado que fala assim, eu sou pobre, mas sou honesto. Aleluia. Agora eu te pergunto, você não pode ser rico e honesto? Não é melhor ser rico do que rico e honesto? Tem que ser pobre para ser honesto? Tem que ser, isso aí é crença, cuidado com essa crença aí, né? Nós é pobre, mas é limpinho. Você não pode ser rico e limpinho? Isso é crença, né, irmão? Não pode ser rico e limpinho? Presta atenção, querido. O dinheiro é neutro. E Deus quer que você tenha dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata, o Deus da prosperidade. A Bíblia diz que o problema do dinheiro, irmãos, é o amor ao dinheiro. É quando nós nos apegamos ao dinheiro. É quando o dinheiro passa a ser o Senhor da nossa vida. É quando o dinheiro, ele é o Senhor, ele não é servo. O problema daquele jovem é que ele estava preso na ganância, no dinheiro. Ele estava preso, o coração dele. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: você precisa renunciar. Você precisa desprender disso, porque isso aqui tem sido uma idolatria para você. Mas ele não entendeu. Na realidade, irmãos, ele não queria muito a vida eterna, porque a hora que confrontou que ele tinha que fazer para ser perfeito mesmo e cumprir a vida eterna, e Jesus falou, você vai ter um tesouro no céu. Você vai ter um tesouro. Mas ele se entristeceu e não quis servir a Jesus, não quis seguir a Jesus. Queridos, Deus nunca vai te dar algo que você não possa devolver para Ele. Você deu para entender? Deus nunca te dará algo que você não possa devolver para Ele. Muitas vezes nós temos um momento do dízimo, da oferta. É o momento, irmãos, que nós temos que entregar ao Senhor, confiar em Deus. E você não entende muitas vezes esse momento. Esse momento é um momento de entrega, de renúncia. É um momento que você entende que Deus é o Deus da tua vida. Que Ele que é aquele que abre porta. É Ele que te dá vida. É Ele que te dá a tua família. É Ele que te dá saúde. É Ele que faz tudo por você. É Ele é a pessoa mais importante da sua vida. É Ele, porque Ele que te dá tudo. Olha só que tremendo. A Bíblia diz que Abraão não podia ter filhos. Mas Deus fez com que a mulher de Abraão tivesse filhos, mesmo já idosa. Ela teve um filho, Isaac. O menino já era grande. Aí um dia Deus fala para ele assim: Abraão, dá o teu filho para mim, o teu único filho, o filho que tu amas, entrega para mim. Olha que tremendo, Deus deu, agora Deus está pedindo.
Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Deus queria ver o nível de renúncia de Abraão. Se ele podia renunciar o filho dele por amor a Deus. Queridos, Deus nos chama a renunciar tudo por amor a Ele. Na realidade tem gente que tem medo de Deus, medo de entregar para Deus. Mas deixa eu falar para você, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Você nunca perde com Deus. Queridos, você nunca perde com Deus. Não tem como você perder com Deus. Porque Deus, Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso. E você nunca perde. Mas muitas vezes nós achamos que nós vamos perder se nós dermos para Deus. Você nunca perde com Deus. Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus demonstrou para aquele jovem que não era a vida eterna que ele queria, de verdade, porque o coração dele estava preso no dinheiro. O dinheiro dele estava acima de Deus, acima da vida eterna. Muitas vezes temos ídolos dentro de nós e nós nem sabemos. Cuidado com os ídolos que estão dentro do teu coração. Muitas vezes não é dinheiro. Muitos não querem renunciar e não poderão entrar na vida eterna. Aquele jovem não queria renunciar. Aquele jovem, o coração dele estava preso nas riquezas. Mas quem sabe, querido, tem pessoas aqui presas no mundo. O problema daquele jovem era o dinheiro. Mas quem sabe tem pessoas aqui que o teu problema é o dinheiro. É a night. É a balada. É a prostituição. São coisas que você não quer abandonar o mundo. Você gosta do mundo. Ah, mas eu amo a Deus. Tudo bem, você pode amar, mas você ama o mundo também. Disputa com Deus. E a Bíblia diz, como que nós temos que amar a Deus? Amar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos que, para nós amarmos a Deus, nós temos que provar que nós amamos a Deus. Como que eu provo que eu amo a Deus? Quando eu renuncio a minha vida por amor a Deus. Tem pessoas presas no mundo, nas amizades do mundo. Você sabe que essas amizades vão levar você para o mundo, mas você tem as amizades, relacionamentos errados, de prostituição, e você insiste com esses relacionamentos. Uma vida oculta que você ainda não consegue. Está preso. Está preso. Quantas pessoas estão presas nas coisas? Não pode ser rica, mas está preso em coisas. No trabalho, no dinheiro, nas coisas, nos bens. Pessoas presas no pecado, estão presas no pecado. Quantas pessoas estão presas em suas próprias vontades? Ela quer viver a vontade dela e só dá frustração. Até quando você vai querer viver somente a tua vontade? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A tua vontade só vai dar frustração. Mas a vontade de Deus, você tem que se render à vontade de Deus. Tem duas vontades disputando, a tua e a de Deus. O que é renúncia? É quando eu não quero fazer minha vontade mais. E eu coloco debaixo da vontade de Deus. Quem não consegue renunciar por amor a Deus, não poderá enxergar a beleza do céu. Irmãos, eu descobri porque o desviado desvia. Quer descobrir também? Sabia por que o desviado desvia? É simples. Por que o desviado desvia? Estava na igreja, aceitou Jesus, né? Experimentou a palavra de Deus, o Espírito Santo, experimentou tantas coisas. Por que ele desviou? Toda pessoa que não quer renunciar, ele desvia. Tem gente que está desviada dentro da igreja. Sabia disso? Porque ele está na igreja, ele não quer viver a vontade de Deus, ele quer viver a vida dele. Ele acha que ele tem que viver a vida dele. Então, eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero. Agora presta atenção, Deus nos chamou para... Jesus, ele tem que ser o Senhor da tua vida. Não é você que manda mais na sua vida. Você tem um dono agora. Porque, irmãos, cristianismo não é... O cristianismo é chamado para ser... Você viver o cristocêntrico. A vida que você tem que viver é Cristo. A vontade de Cristo. O cristianismo não é para ser egocêntrico. O que é o egocêntrico? Eu vou viver para mim mesmo. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. Então, a pessoa quer viver da maneira dela. E da maneira dela, irmãos, não é o cristianismo. Porque o cristianismo é o cristianismo de tomar a cruz. O que é tomar a cruz?
a cada dia? Renúncia. Renúncia. Os mandamentos que servirem a Deus, olha só, não terás outros deuses diante de mim. O que é deuses? Aquela pessoa que nós, Deus, nós podemos ter deuses diante de nós. E esse Deus pode ser você mesmo. Sabe uma coisa que compete com Deus? Nós mesmos. Quando eu quero fazer a minha vontade, quando eu quero viver da minha maneira, queridos, nós temos que viver da maneira de Deus. O nosso casamento tem que ser da maneira de Deus. Tudo que você for fazer tem que ser pelos princípios da palavra de Deus. O cristianismo é um chamado para você viver a obediência, a submissão, a renúncia. Muita gente, irmão, que está na igreja, ele não quer mais, ele troca a mulher dele por outro, por outra, e tem uns que é por outro também, né? Por outra. Ou tem mulher trocando o marido por outro, porque ele acha que ele tem que viver, ele tem que ser feliz. Ele tem que ser feliz, tudo pela felicidade. E a pessoa está procurando a felicidade. Porque toda pessoa que está separando, casando, amor, ele está querendo felicidade. Mas essa felicidade do mundo é de momentos. Deus, ele quer te dar uma felicidade que é de existência. Tem felicidade de momento. Na verdade, é uma alegria de momento. Mas Deus quer te dar a verdadeira felicidade, que é de existência, que é de propósito, que é você ter paz, que é alegria. Porque, irmãos, tem gente que não renuncia, porque no mundo tem prazer, no mundo tem isso. Mas na vida com Deus também tem prazer. É amor, de verdade, é alegria, é paz, é o combo completo. Tem um combo, é o fruto do Espírito. Querido, tem prazer em Deus, tem prazer em você estar no centro da vontade de Deus, tem prazer em você ser amado, em amar, tem prazer em você, existe prazer também em Deus. O mundo tem prazer, mas Deus também tem prazer, mas é um prazer diferente. Só que só pode experimentar o prazer em Deus quem renuncia. Porque tem gente, irmãos, que ele não está nem no mundo e não está nem em Deus. Ele está no meio. E o muro é do diabo. Que nem diz a pastora, né? O muro é do diabo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus é o quê? Zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, daqueles que não me obedecem, daqueles que não me honram. Eu visito a iniquidade até a terceira e quarta geração. Mas olha o versículo 6. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como Deus é maravilhoso. Aqueles que odeiam Ele, que não querem fazer a vontade dEle, Ele vai visitar, né, a maldição até a terceira e quarta geração. Mas aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, Ele abençoa até 1000 gerações. Glória a Deus. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala assim, a minha descendência é abençoada até 1000 gerações. Glória a Deus. Se você amar a Deus e guardar os seus mandamentos, a sua geração vai ser abençoada até 1000 gerações. Eu acho maravilhoso, irmãos, famílias de pastores de gerações. Segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração. Nós vemos muito nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também. Famílias que têm gerações de pastores, de homens de Deus, de homens que são missionários, homens íntegros, homens, sabe, que cumprem princípios. Famílias abençoadas porque Deus visita, Deus usa de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os seus mandamentos. 1000 gerações. Essa tradução está um pouquinho milhares, mas outra tradução está 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Os 4 mandamentos que se referem a Deus estão resumidos em um só. Quando eu amo a Deus de todo o coração, estarei guardando todos os mandamentos relacionados a Deus. Mateus 28:16. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, dos 10 mandamentos,
6 era com o próximo, 4 era com Deus. Então, se você ama Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, você vai guardar os 10. Jesus pegou os 10 e sintetizou em 2, resumiu em 2. E se você cumprir os 2, você cumpre toda a Bíblia. Quando Jesus falou aos jovens sobre os mandamentos, em relação ao próximo, ele estava, ok. Mas quando ele foi confrontado em relação a Deus, ele foi reprovado. Como pode uma pessoa querer herdar a vida eterna se ela não quer amar a Deus de todo o coração? Porque o próprio Jesus disse: vem e segue-me. A vida eterna estava falando para ele: vem, você quer herdar a vida eterna? Vem e segue-me. Renuncia, vem e segue-me. Mas quem não quer renunciar, não segue. Você sabia, irmão, que quem não quer renunciar, não segue? Por que o desviado desvia? Ele não quer renunciar mais. Ele quer viver do jeito dele, da maneira dele. E o cristianismo é um chamado à renúncia. Como iremos desejar a vida eterna se não desejamos Deus? A vida eterna nada mais é do que querer um casamento para toda a vida com Deus. É um casamento. Queridos, nós temos que ter, é um casamento. Nós temos que querer esse relacionamento com Deus, como um casamento. Jesus é a vida eterna. Ele é a árvore da vida, como eu disse. A renúncia é necessária para a vida eterna. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Você tem que renunciar tudo que você possui. Até você mesmo. Jesus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Jesus tem que ser a pessoa, você tem que ter convicção de quem é Jesus na sua vida. Porque se você não tiver convicção, você não renuncia. Aquele jovem, ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha convicção que ele era Jesus. Ele estava falando com a própria vida eterna, mas ele não entendeu que Jesus era a vida eterna. E ele não quis renunciar. Tudo indica que ele não foi para o céu. Porque Jesus disse que é muito difícil um rico que confia nas riquezas entrar no céu. Porque ele acha que não precisa de ninguém. Ele não precisa de Deus, não precisa de Jesus. Olha o que diz Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer pai e mãe, e mulher, e filhos, a irmãs, e irmãs, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o que ele está dizendo. Deus, irmãos, ele pede para nós honrarmos pai e mãe. Mas ele está dizendo aqui que teu pai e tua mãe foi Deus que te deu, teus filhos foi Deus que te deu, tua vida foi Deus que te deu. Você tem que, ainda também a própria vida, você tem que renunciar, olha para mim aqui, queridos, a sua própria vida. Você tem que renunciar tudo que você tem, até você mesmo. Você não pode viver mais para você. É forte a mensagem, hein? O problema é que nós estamos muito vivos. Nós não entendemos. Agora, se você não entender quem é Jesus, a importância dele, por que até minha própria vida? Porque foi ele que te deu a vida. Foi ele que te deu a família. Foi ele que te deu o pai, a mãe, a mulher, os filhos, foi ele que te deu. A saúde que você tem foi ele que te deu. Ah, eu não preciso de Deus. Irmãos, o dia que você ficar doente, está cancelado o nome de Jesus, você vai ver que, você viu que quando a pessoa está com câncer, estado terminal, ela se abre, toda aquela arrogância vai embora. Quando ela tá no estado ali, terminal, toda a arrogância dela vai embora, porque aí ela vê que ela não é nada. E deixa eu falar para você, e nós não somos nada. Por que ele está falando isso? Porque nós temos que reconhecer a importância que Jesus tem na nossa vida. Quando você sabe quem é Jesus, quando você tem convicção quem Ele é, que sem Ele você não é nada, a tua vida passa a não ser valiosa mais. Quando eu entendo, irmãos, que sem Ele eu estou perdido eternamente, quem é você sem Jesus? Se você entender quem é Jesus. Quem é você sem a graça de Deus? Quem é você sem a salvação? Olha como a vida eterna é importante, querido. Jesus falou assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor você entrar no céu
sem o olho do que para o céu. É melhor você entrar no céu sem o olho do que para o inferno com o olho. Se tua mão direita te faz pecar, é melhor arrancar ela e entrar no céu com uma mão só do que com as duas e ir para o inferno. Quanto vale a tua mão? Tem alguém comprando mão aí, irmão? Está querendo pagar bem. Mão direita, 100 mil, 200 mil. Você venderia por 200 mil? 500 mil. 1 milhão. Não, pode ser a esquerda. 1 milhão. 5 milhões. Quanto vale a tua mão? Jesus falou assim, olha, o céu é tão importante, e o inferno é tão terrível, seja radical. Corta o que tem que cortar. Renuncia o que tem que renunciar. Faz o que tem que ser feito para você ir para o céu. A Bíblia diz que o reino de Deus tem que ser tomado à força. É comportamento, querido. Eu aceitei Jesus, mas o meu comportamento... Irmãos, comportamento fala... A Bíblia diz que tem quem é quem no inferno. A nossa igreja, presta atenção, tem algumas igrejas aí, poucas igrejas, chamadas igrejas inclusivas, né, que aceita o homossexual, aceita, né, a lésbica, aceita... Irmãos, a nossa igreja não é inclusiva. A nossa igreja não é inclusiva. Pastor, estou decepcionado, vou embora. Pode ir embora. A nossa igreja não é inclusiva. Por quê? Vou falar por quê. Nós amamos todas as pessoas, mas nós não aceitamos tudo. Uma coisa é você amar, nós amamos todas as pessoas, mas nós não aceitamos tudo. Por quê? Porque a igreja é regida pelas leis de Deus. Não é o STF que vai determinar o que a igreja tem que aceitar, o que não tem que aceitar. Não é o governo que fala que tem que aceitar. É os princípios e padrões da palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, na realidade, irmãos, Deus ele chama todas as pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho para que vocês sejam salvos. Então Deus chama o rico para se converter, se arrepender, o pobre, o homossexual. Deus ele fala que o adúltero não entra no reino dos céus, não é só o homossexual, o heterossexual tem que se converter também. Tem que se arrepender. Estou na igreja, mas estou com uma outra mulher fora. Opa, adultério. Querido, a igreja ama todas as pessoas, mas não aceita tudo. Porque tem regras na palavra de Deus, tem princípios, tem valores na palavra de Deus. Se você quiser entrar no céu, presta atenção, não é de qualquer jeito. Estou na igreja, faz parte da igreja. Irmãos, o fato de você estar numa garagem não te faz um carro. O fato de você estar na igreja não faz você uma pessoa, um crente verdadeiro. Se você não se converter de todo o teu coração. Estou falando isso porque eu te amo. E Jesus te ama também, muito, muito mais que eu. Pastor, o senhor não tem medo de falar isso aí? Irmãos, nós amamos todas as pessoas. Mas a Bíblia fala quem é quem. A Bíblia tem princípios, tem valores. Não é, nós vamos amar a todas as pessoas. Irmãos, a igreja evangélica não é homofóbica, não. A igreja evangélica aceita todas as pessoas, abraça todas as pessoas. Só que nós falamos a verdade. Nós falamos a verdade para você ir para o céu. Que tem muita gente, irmão, enganada. Muita gente que não quer renunciar. Que quer viver uma vida. Está na igreja, porque tem que ter uma igreja e gosta dos irmãos, gosta da célula, gosta do oba-oba, né? Ou então quer ter uma religiosidade. Irmãos, o que mais vai levar pessoas para o inferno é religiosidade. Você tem que se converter, de verdade. Levar a sério a Deus. Olha o que Jesus disse. Quem não leva a sua cruz, não me segue. Não pode ser meu discípulo. A cruz é a renúncia. A renúncia é necessária para a vida eterna. Olha o que diz Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, renúncia, tome a sua cruz, tem outra tradução diariamente, tem que ser diariamente, todos os dias, e siga-me. Pois, aqui está o versículo 25 aqui, irmãos, presta atenção nisso. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, quem quer salvar a sua vida aqui? Salvar. Você quer salvar e ir para o céu? Para você salvar a tua vida, você tem que perder ela. Olha o que está escrito aqui, ó, 25. Quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perder lá. Você tem que perder a sua vida. Por amor de Jesus,
por amor de Jesus, você tem que perder a sua vida. Se você não perder a sua vida, irmãos, você não pode achá-la. Olha só, mas quem perder a sua vida por amor de mim, fala comigo assim, eu preciso perder a minha vida. Por amor a Jesus. O que é perder a sua vida? Você não pode mais viver para você mais. Você tem que estar perdido por Jesus. Eu quero estar perdido por Jesus, amém? Aquele cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, ele sofreu muito com depressão, tudo, e eu fiquei sabendo agora, que eu vi uma entrevista dele, que ele se converteu, falou que ele dorme pensando em Jesus, acorda pensando em Jesus, contou o propósito. Por que muitas vezes, não estou dizendo que depressão pode ser só isso, depressão pode ser problema físico, tem do médico, pode ser também, mas tem muita depressão, irmãos, que é estilo de vida, falta de propósito, é não conhecer o propósito principal. Tem depressão que você tem que ir no médico mesmo, pode ser físico, pode ser, tem depressão que é espiritual. Hoje foi tão engraçado, hoje no culto das 8, orei para uma irmã, veio várias pessoas aqui, Deus curou várias pessoas, hoje de manhã, teve uma irmã que estava no culto, no domingo passado, irmão, nós oramos por ela não foi curada, saiu daqui com dor, domingo passado, ela veio hoje, de novo no culto das 10, nós oramos, e ela saiu daqui sem dor. Glória a Deus. Cadê os inconformados aqui? Irmão, quando alguém fica com dor, quando alguém não é curado, eu fico bravo, hein? Não com Deus, né? Comigo mesmo. Tinha uma irmã que estava com dor na perna, no domingo, ela não veio na frente, não que Deus, ela falou que sentiu de vir na frente, mas não veio, continuou com dor. Passou a semana toda com dor. Veio no domingo, veio hoje de manhã no culto das 10, e ela foi curada da perna, e ela falou que até as mãos dela estavam doendo também, foi curada. Glória a Deus. Eu disse, se você é teimosa e Deus falou para você vir e não veio, ficou uma semana com dor. Bem feito. Estou brincando, não falei isso para ela não. Porque, irmãos, tem gente que tem que crer. Nós chamamos aqui para a pessoa ser curada. E ela disse, eu vim hoje e agora fui curado, fui totalmente curado. Eu fiquei uma semana, pastor, com dor. Ficou porque quis, né? Quem estava aqui para orar. Olha o que diz a Bíblia, quem perder a sua vida por amor de mim. Quem perde, o reino de Deus é o contrário, você tem que perder para achar. Você quer salvar a sua vida? Você tem que perder ela. Mas você perdeu a vida, aí que, quando você perde, aí você acha. Aí você entra no... Por quê, irmãos? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Você viu que na tua vontade só tem frustração? Só bate cabeça? Tem áreas da tua vida que não dá nada certo? Por quê? Porque você está muito vivo. Você tem que perder a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida por amor, olha, tudo é por amor de Jesus, por amor de mim, por amor de mim, por amor de mim. Tem que ser por amor de Jesus. O amor que você tem que ser por Jesus, porque você só renuncia quando você ama Jesus. Você só renuncia quando você sabe quem é Jesus. Você só perde a sua vida quando você sabe quem é Jesus. Você só ama Jesus quando você sabe quem é Ele, a importância que Ele tem. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Quanto custa a salvação? Quanto custa o teu relacionamento com Deus? Quanto custa a vida eterna? Se nem a tua mão você quer negociar, quanto custa? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas. Queridos, Deus vai retribuir. Essas obras aqui, irmãos, essas obras é a nossa renúncia, é a nossa fé, é a nossa dedicação, é a nossa entrega diante de Deus. Agora vamos ver um rico que entrou no céu? Tem rico que vai para o céu? Tem. Vou mostrar para você um rico que foi para o céu. Zaqueu estava livre para renunciar, porque só vai para o céu quem renuncia. Lucas 19:1. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era pobre. É isso que está dizendo? Quem ele era? Rico, fala comigo, rico? Zaqueu era rico. Ele era chefe, não é, de publicanos e era rico.
Este procurava ver quem era Jesus. A fama de Jesus curava muitas pessoas, a fama de Jesus se espalhava, e não podia por causa da multidão. Havia muita gente querendo tocar em Jesus, querendo ser curada, e ele era baixo, de pequena estatura. E olha o que ele fez. Correndo adiante, subiu em sicômoro. Então Jesus ia passar numa rua, ele correu adiante, subiu em cima de uma árvore, a fim de vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus estava passando naquele lugar, Jesus teve uma revelação. Olhou para cima e disse: Zaqueu, chamou ele pelo nome. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Uau! Ele ficou alegre? Olha a diferença de Zaqueu. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Aí, irmãos, os fofoqueiros de plantão, aqueles irmãos que tem o veneno aqui na boca, né? Aquela língua bipartida. Olha o que falaram. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Nossa! Irmão, glória a Deus que Jesus veio para os pecadores, amém? E nós somos um deles. Por isso nós estamos aqui hoje. Glória a Deus por isso. Zaqueu, ali Jesus conversando com Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, disse a Jesus assim: eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Ele era rico, metade eu vou dar para os pobres. Uau! E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, porque ele era chefe de publicanos, então cobrador de impostos, né? Com certeza estava envolvido nos merequetefe aí. Se eu tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. A partir de hoje, eu ando na linha, eu renuncio, eu quero viver para o Senhor, eu quero te servir, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Olha o que Jesus falou para ele. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a essa casa. Sabe o que Jesus falou? Zaqueu, você foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele estava disposto a renunciar. Ele não queria fazer mais nada errado. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A partir de hoje, a minha vida mudou. Querido, presta atenção. Você não pode ser um cristão com a mesma vida. Aceitou Jesus e continua fazendo a mesma coisa. É igual o traficante que aceita Jesus e continua traficando. A prostituta que aceita Jesus continua prostituindo. O mentiroso que aceita Jesus continua mentindo. Tem que ter mudança na tua vida. Tem que ter renúncia. E você sabia que você também é filho de Abraão? Você não sabia, não? Vou te ensinar isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu uma promessa para Abraão e o seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? Alguém sabe? Fala comigo assim: Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. Quando você aceita Jesus, você se torna descendente de Abraão também, através de Cristo. Fala comigo assim: uau! É a Bíblia que diz isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não quer condenar as pessoas. Ele quer salvar. Agora presta atenção, querido. Ele quer salvar, mas a pessoa precisa querer ser salva. Como Zaqueu. Um rico não quis renunciar. O outro rico renunciou e foi salvo. Jesus também disse algo para aquele jovem, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Jesus pediu primeiro para ele renunciar, renuncia, vem e segue-me. Mas quem não renuncia, não segue. Então, a segunda coisa foi, vem e segue. Então, primeiro, ele tinha que renunciar. Segundo, ele tinha que seguir Jesus. Qualquer um ficaria maravilhado se Jesus o chamasse, sim ou não? Qualquer um ficaria maravilhado. Mas quem não quer renunciar, não consegue seguir. Já viu que a pessoa não consegue permanecer na igreja, irmão, se ela não quiser renunciar? Ela, some da igreja. Tem pessoas, irmãos, que vão sumir da igreja com o tempo. Toda vez que a pessoa não quer renunciar mais, ela não quer viver a vida nos padrões de Deus, ela não consegue permanecer na igreja. Chega uma hora, irmãos, que ela não tem força mais. A palavra incomoda ela. Ela começa a criticar tudo e todos. Aí ela começa a ter um comichão.
porque a igreja é isso, aquele começa a falar mal. Toda pessoa que fica criticando a igreja, irmão, porque já não está bem, já não está querendo renunciar. Para seguir tem que tomar a cruz, para seguir tem que ter fé. O batismo nas águas é um chamado a seguir Jesus. Lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então você tem que crer e ser batizado para ser salvo. Quem não crer, não vai ser batizado e vai ser condenado. Quem crê, sua história com Deus continua. Toda pessoa que crê, irmãos, a história com Deus continua. A pessoa que não crê, a história com Deus acaba. Não tem mais experiências com Deus, não tem mais a presença de Deus, acaba. O que você quer fazer da tua vida? Continuar tua jornada com Deus? Ter experiências com Deus? Ou você quer que acabe? Ah, pastor, vai acabar a minha vida? Não, você vai continuar ganhando dinheiro, você vai continuar trabalhando, mas você não vai ter experiência com Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai ter a presença dEle. Você não vai conseguir enxergar a beleza do céu. Olha só, mas quem crê, a história dele continua. Olha só o 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. É para o incrédulo? Não, é para aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão... Sabe o que Deus está curando aqui na nossa igreja? Curou no culto das 8, das 10, das 4. Sabe o que Deus está curando? Uma irmã que estava aqui com dor também na lombar. Deus curou 2 pessoas no culto das 4 na lombar. A irmã com 4 dias com dor na lombar, Deus curou ela. Por que Deus está curando? Porque quando você crê, a tua história continua com Deus. Quando você não crê, você não tem herança no mundo espiritual. O batismo nas águas é um chamado a seguir Jesus. Teremos batismo neste sábado, dia 29, hoje é dia 22, 23, domingo. 22 foi ontem, encontro com Deus. Tivemos 8 conversões, foi uma benção. E sábado que vem é o grande batismo. Teremos o batismo no próximo sábado, dia 29. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não é Deus que precisa de você. É você que precisa entrar no reino dele. Deu para entender? É você que precisa entrar no céu. É você que precisa mudar de vida. É você que precisa ir para o céu. É você que precisa entender quem Ele é. Você precisa desejar primeiro de tudo a Deus, depois a vida eterna. Primeiro Deus, depois a vida eterna. Não é a vida eterna depois de Jesus. Não, primeiro Jesus. Jesus é a própria vida eterna. A vida eterna é o próprio Deus, através do seu Filho Jesus. Quando amamos, queremos obedecer. Quando amamos a Deus, nós queremos obedecer. Batismo é sinônimo de obediência. É o primeiro mandamento a ser seguido. É o ato de iniciação. Você quer iniciar no reino de Deus? Você tem que batizar. Tem pessoa que fala: ah, pastor, eu não casei ainda, eu não posso batizar. Onde está na Bíblia que não pode batizar? Onde está? É porque na igreja tal, diz que não pode batizar. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Não tem. A Bíblia diz assim, olha, quem crer e for batizado, você tem que crer em Jesus. Você tem que se batizar, é o primeiro mandamento. E depois você regulariza a tua vida. Você vai ter a vida toda para se acertar com Deus. Aliás, irmão, tem várias coisas que você vai ter que obedecer a Deus. Você vai ter que colocar a tua casa em ordem. Várias coisas que você vai ter que obedecer. Você não pode viver mais para você, você tem que viver para o teu mestre, para o Senhor da tua vida. Amém? Por que eu preciso batizar? Pastor, por que eu preciso batizar? Porque é mandamento, é ordenança. Eu quero agradar a Deus, eu preciso ir para o céu. Ele é mais importante do que a minha vida. Eu tenho que renunciar à minha própria vida. Eu tenho que me batizar porque está na Bíblia. Eu quero cumprir a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem dúvida de batizar, não batiza. Sinceramente. Sabe por quê? Você tem que ter convicção de quem é Jesus na tua vida. Você tem que saber quem Ele é. Você tem que saber a importância dele. Se você não sabe a importância dele,
Porque, irmão, a pior coisa que tem, já viu aquele namoro? Você fala assim, você está namorando com a pessoa, fala assim, vamos casar? Ah, não sei. Gente, não sei. Você sabe que eu conheci a Cristiane, e Deus falou para mim que ela é minha esposa. Aí eu era solteiro, tinha 26 anos, estava solteiro, era pastor já, com 24 anos era pastor solteiro. E eu conheci ela, mas eu tinha no meu coração, que eu falava para o Espírito Santo assim, Senhor, me mostra quem é minha esposa, fala comigo. E quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E quando eu cheguei nela, na primeira semana, eu falei, nós vamos casar rápido. Ela falou para mim assim, não, nós vamos casar em 5 anos. Irmãos, diante de Deus, eu ia deixar ela. Nunca mais ela ia me ver. Deus sabe do meu coração. Nunca mais eu fui na casa dela num dia, eu falei assim, se ela não quiser, nunca mais ela ia me ver. Ela nunca mais ia me ver. Mas quando eu cheguei lá, a bichinha estava quebrantada. Mas nunca mais ela ia me ver. Diante de Deus, eu não queria mais ela. Porque ela falou assim, era para até hoje namorando, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Casei em 5 meses. Mas Deus fez a obra, porque eu não ia casar com ela mais não. Ela nunca mais ia me ver. E eu tinha colocado no meu coração mesmo. Falei assim, eu vou lá, se ela não quiser, eu não vou ficar 5 anos namorando com a menina, né? Um homem de 26 anos, pastor, vai ficar 5 anos namorando? É ruim, hein? Eu falei, não é ela não. Mas aí, irmãos, ela quis casar, Deus quebrantou, não casamos em 5 meses. Mas quase eu deixei a bichinha. Nunca mais ela vê minha foto. Querido, é a mesma coisa do batismo. Irmãos, o dia que eu me batizei, eu me converti com 17 anos, estava em Rio Claro, jogava futebol, tinha um curso de batismo, eu não tive condição de fazer porque eu estava jogando, viajando, e eu fui me batizar, o pastor falou assim, mas você não fez o curso? Eu falei assim, mas é isso que eu quero por toda a minha vida. Eu tinha certeza do que eu queria. Eu tinha certeza, eu era de uma outra religião, me converti, e eu queria seguir a Jesus, e eu me batizei. Foi o dia mais lindo da minha vida. Você tem que saber o que você quer de verdade. Não pode ter nenhum pingo de dúvida. Se você tiver dúvida, não batiza. Você não pode batizar. Você não é digno de batizar. Você tem que saber quem é Jesus para você. O que Ele representa para você. Amém? Porque você não está fazendo um favor para a igreja, para Deus, ou para a célula. Você não está fazendo um favor para ninguém. É a tua salvação que está em jogo. Você não está chamando para tomar um banho na piscina. Você está sendo chamado para renunciar à sua vida, para fazer uma aliança com Deus. Batismo é aliança. Você vai fazer aliança com o teu Deus, onde você vai servir Ele por toda a tua vida. Você tem que saber da importância que Ele tem para você. Por que preciso me batizar, pastor? Para cumprir a palavra, para obedecer a palavra, para ser salvo. Por que eu preciso me batizar? Porque eu preciso de Deus. Eu preciso da sua presença. Eu preciso do seu perdão. Só Ele pode perdoar os meus pecados. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do céu. Quem precisa do céu aqui? Se você precisa do céu, Ele é mais importante do que a tua própria vida. Você não está fazendo um favor para ninguém, nem para Deus, e nem para a igreja, nem para a célula se batizar. Presta atenção no que estou falando. Lembre-se de João Batista. Irmãos, teve um batismo que a turma vinha para batizar, e o batizando não aceitou não. Vou te mostrar na Bíblia. João 3,7. Mas vendo ele a multidão, que era João Batista, muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras. Já pensou, irmão? Suas cobras! Vocês estão vindo batizar aqui para fugir da ira de Deus? Aqui ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se! Porque batismo, irmão, tem que ter arrependimento. Tem que ter sinceridade. Deus não quer que você seja perfeito. Mas você tem que ser sinceridade. Você tem que querer Jesus de todo o teu coração. O batismo é um mandamento dado por Jesus. Só pode se batizar quem se converteu de verdade. Mateus 18,3 e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ah, pastor, eu não vou me batizar porque eu não vou dar conta. Você não vai dar conta? Sem Jesus você não vai dar conta mesmo. É com Jesus que você vai dar conta. É com Jesus que Ele vai fazer obra na tua vida. Ele sabe que você não é perfeito. Você tem que ter a sinceridade. Você fala, Deus, eu quero o Senhor, com os meus defeitos, com as minhas falhas, mas eu estou dentro. Eu quero fazer uma aliança e faz obra na minha vida. Quem vai fazer obra na tua vida é o Espírito Santo, não é você.
Batismo significa morte para o mundo. Irmãos, lá na água, lá, no sábado, é morte. Você vai cair. Irmão, chapinha. Esses cachinhos aí, ó, já era. Cílios cai também. Peruca vai embora. Desceu, irmão. Já era, morreu, é morte. Vai sepultar o velho homem. Quando levantar, é o novo homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Batismo significa ressurreição para uma nova vida. Irmãos, você vai sentir, você vai ver, você vai sentir leve. E você fica leve. Irmãos, quando eu me batizei, parecia que eu estava flutuando. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo é o primeiro mandamento a ser obedecido. É o primeiro, é o ato de iniciação. Começa por ele, depois você vai acertando a tua vida. Aí você vai acertando. Eu lembro que quando me converti, irmãos, eu fiquei sabendo, palavrão é pecado. Ixi, não posso falar palavrão mais. Parei de falar palavrão. Você vai acertando a tua vida. Não pode fazer, ixi, eu estou fazendo isso, eu não posso fazer mais. E aí, querido, você vai acertando a sua vida. Porque é tão gostoso amar a Deus, querido. É gostoso amar a Jesus. É o amor que nos dá motivação. A Bíblia diz que não precisa ser perfeito para se batizar. Você não tem que ser perfeito. Não, eu vou parar com isso, eu vou parar com isso. Você não tem que parar com nada, você tem que, presta atenção, você tem que aceitar Jesus, ter fé nele, e acreditar que Ele vai fazer a obra de Deus na tua vida. A Bíblia diz, quem crer e for batizado. Então primeiro você tem que crer. A condição é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor da tua vida. Atos 4,12, já falei, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4,12. Aquele jovem não queria seguir Jesus. Só podemos seguir quando temos convicção. Só podemos seguir quando entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Só segue quem tem revelação. Você tem que ter revelação. Quem é Jesus de verdade para você? Por isso que você tem que renunciar à sua própria vida por amor a Ele. João 6,68, olha só. Jesus pregou duro para os 70, os 70 discípulos foram embora. Jesus virou para os 12 e falou assim, vocês querem ir embora também? Pode ir embora. Porque eles falaram, que pregação dura. Jesus falou, pode ir embora. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde eu vou? Deixa eu te perguntar, você vai para onde? Você vai desviar para que lado? Você vai conseguir viver sem Deus? E quando você morrer, para onde você vai? Você vai produzir a tua própria salvação? É ruim, hein? O homem não pode produzir nada, querido, não pode perdoar teus pecados, não pode produzir essa salvação, só Jesus pode. É uma coisa, irmãos, aqui é uma coisa de fé. É tão óbvio, mas os inteligentes creem, os incrédulos duvidam. Hoje Deus te chama a renunciar seus sonhos e sonhar os sonhos dele. Hoje Deus chama você, renuncia tudo, vem e segue-me. Porque se você não renunciar a tua vida, você não segue. Vai chegar uma hora que você, tomou Doril, sumiu. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Todos nós um dia, lá no fundo, tivemos um chamado. Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Deus vai chamar todo mundo. Mas por que só os escolhidos? Porque são poucos são escolhidos. Sabe quem é o escolhido? O escolhido é aquele que escolhe renunciar. O escolhido é aquele que escolhe andar nos princípios. O escolhido, irmãos, olha só, pastor, eu tenho um chamado. Muitos são chamados. Poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que escolhem viver o princípio, viver a palavra, viver a renúncia, seguir a Jesus, tomar a sua cruz. Tem muita gente que é chamada. Eu tenho um chamado. Irmãos, muitos são chamados. Poucos os escolhidos. Os escolhidos, aqueles que escolhem renunciar e seguir a Jesus. Muitos irão se deparar com um chamado. Primeiro vem a renúncia. Primeiro você tem que renunciar à sua vida. Você tem que dizer sim para Jesus. Aprender a dizer não para a tua vontade. Dizer não para a carne. Tem coisa disputando com você aí. Quem sabe é o dinheiro, quem sabe é o mundo,
as amizades, o prazer, coisas que estão disputando com você. Por isso que você não se entrega. Você não entendeu quem é Jesus ainda para a tua vida. Primeiro vem a renúncia, depois você ouvirá, vem e segue-me. Mas infelizmente muitos irão querer a porta larga que conduz à perdição. Sabe por quê, irmão? A porta larga, por que a porta larga não precisa renunciar? Olha só Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. Por que é estreita? Porque a estreita tem que ter renúncia. Para ir para o céu tem que ter a porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são poucos ou muitos que entram por ela? Fala comigo, muitos. Por que muitos vão entrar pela porta larga? Irmão, a porta larga, eu não preciso de renúncia. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Eu quero ter prazer. Eu quero a noite. Eu quero a balada. Eu quero o mundo. Tudo bem. A conta vai chegar. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Olha para o teu irmão aí com cara de crente e fala assim, cuidado. Fala para ele, cuidado. A conta sempre chega. A fatura sempre chega. Muitos não querem renunciar nem seu tempo de vir para a igreja. Por que não vem para a igreja? Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Como você vai amar o teu Deus sem tempo? Eu não tenho tempo de vir para a igreja, eu estou trabalhando muito. Ah, é? O teu trabalho é mais importante do que o reino? De que você ouvir a palavra, de você ser ministrado? Eu não tenho tempo. Você tem que arrumar tempo. Irmãos, se você quiser amar Deus, você tem que arrumar tempo. Porque aqui é o teu sacrifício vivo. Você deixou tudo. Você podia estar no shopping, você podia estar jantando, você podia estar na tua família, você podia estar fazendo outra coisa. Você deixou tudo para estar aqui. E parabéns, porque aqui tem renúncia. Aqui tem renúncia. Sim ou não? Aqui tem renúncia. Você está ouvindo a palavra que vai tá te confrontando. E eu não estou bravo com ninguém não, tá, irmão? Eu estou falando com autoridade, mas eu te amo. Muitos não querem renunciar nem seu tempo de vir à igreja. Quem não ama a igreja não ama a Deus. Qual que é o termômetro que eu sei que eu amo a Deus? Quando vem para a igreja. Eu falei para um casal esses dias, eu falei assim, é incompatível vocês não virem para a igreja. É incompatível. Irmãos, você na tua casa, olha só, você não adora, você não presta culto na tua casa, você não presta culto. O próprio Jesus, ele ia na sinagoga, se Jesus ia regularmente, a Bíblia diz, você não pode ir, você é mais importante que Jesus. Você é um Jesus dentro da sua casa, né? Você quer ser o Jesus, o Salvador. Outra coisa, você na tua casa, você não prega o evangelho, egoísta, preguiçoso, e você que está me ouvindo, preguiçoso, com muito amor. Preguiçoso. Deus quer te usar nos ministérios, você não vai ser usado no ministério? Tem dons e fica aí guardando para você? A Bíblia diz que, cuidado, tem a parábola o servo inútil. Lembra que ele deu 5 para 1, ele multiplicou, 2 ele multiplicou, o que tinha 1 enterrou. Falou servo mau, inútil, inútil. É para confrontar mesmo. Não serve nem para vir para a igreja. Nem para adorar o teu Deus. Que amor que você tem por Deus, fala para mim. Inútil. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando, a Bíblia está dizendo. Estou usando a Bíblia. Com muito amor, com muito carinho, aleluia. Quem não ama a igreja, irmão, não ama a Deus. Quem não aprendeu a renunciar, não aprendeu a seguir. Não vai seguir. Só segue quem renuncia. Quem não renuncia, não. Fala comigo assim, quem não renuncia, não segue. Ó, o jovem não renunciou, não seguiu. Porque Jesus chamou para ele seguir. Ele não renunciou, ele não seguiu. Quem não renuncia, não segue. Quem não renuncia, não vem. Quem não renuncia, irmão, não permanece. Agora eu te pergunto, agora olha para mim aqui. Tem pessoa que fala, pastor, eu estou sem força. Pastor, eu não tenho força mais. Pastor, eu sei que você pode estar passando um momento difícil. Agora presta atenção, irmão. Se fortaleça na graça de Deus. Se fortaleça na graça de Deus. Pastor, como que me fortaleço na graça de Deus? Meios de graça, igreja, oração, busca. Para de assistir jogo, para de assistir televisão, para de assistir Netflix. Vai ler Bíblia, vai ler livro, vai orar, vai ter intimidade com Deus. Procura mais a Deus.
Faz alguma coisa com a tua vida espiritual. Você não pode parar. Você está proibido de parar. Para onde você vai? Para de ser vítima. Você não pode ser vítima. Você não pode, não deixa o diabo colocar vitimização em você. Seja forte, seja corajoso. Esses tempos atrás um casal me perguntou: pastor, eu estou sem força, não sinto mais a presença de Deus. Eu falei: você foi naquele evento? Não. Você foi naquela adoração? Não. Você não vai em nada. Não faz nada. Duvido se você tivesse vindo no encontro com Deus aqui, se Deus não tinha renovado você. Duvido se você tivesse vindo no encontro com Deus aqui, se você não tinha sentido a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus. Pessoas foram cheias com o Espírito Santo. O esposo da Ivone, esqueci o nome. Qual o teu nome? Esqueci. Valdeir. Eu tinha quase certeza que era Valdeir, mas eu fiquei com medo de errar. Deus batizou com o Espírito Santo, né, Valdeir? Foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Que bênção. Estava afastado. Veio. Deus encheu com o Espírito Santo. Presta atenção, querido. Você não pode parar. Você não deve parar. Maior aquele que está na tua vida. Se levanta com coragem. Faz alguma coisa. Vai para o monte. Acorda de madrugada. Jejua. Tira arroz e feijão. Passa esse estômago aí, passa fome. Deixa passar fome. Começa a buscar a presença de Deus. Você vai ver se Deus não vai te renovar. Começa a buscar ao Senhor. Para de pensar em coisas ruins. Pensa no céu. Pensa em Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração. Todo desviado deixou de renunciar, por isso que desviou. Não quero mais ficar casado. Vou arrumar outra. Crentão. Não quer mais renunciar. Um dia um discípulo meu falou: pastor, minha mulher mandou embora de casa. Eu lembrei do pastor. O pastor falou: não vai embora. O que você fez? Eu falei: não vou. Eu falei: é isso mesmo. É isso mesmo. Não vai. Está casado até hoje. Se ele fosse embora. Tem recompensa para quem renuncia? Tem. Mateus 19, 27. Então Pedro, naquele mesma sequência onde o cara não quis renunciar, não quis pagar o preço, não quis seguir Jesus. Jesus falou que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro já emendou, né? Pedro era esperto. Jesus, nós deixamos tudo. Uau! Te seguimos. Que recompensa nós teremos? Fala aí, Jesus. Tem recompensa? É o que Jesus lhe disse. Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, aquele que me segue, que só segue quem renuncia. Na regeneração, na vida eterna, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei tanto vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Os discípulos vão sentar em 12 tronos. Uau! Agora para nós, ó 29. E todo que tiver, aí é nós, todo que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, você tem que saber quem é Jesus para amá-lo. Você tem que saber quem é Jesus para amá-lo. Porque só renuncia quem tem convicção quem Ele é. Que Ele é mais importante que você. Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida. A vida eterna é para qualquer um? Não. É para aqueles que renunciam. Pedro fez uma pergunta para Jesus. Falou que renunciou. Jesus falou que ele vai sentar em 12 tronos, julgaria 12 tribos. Jesus disse que vale a pena renunciar e segui-lo. Mateus 19, 29. E todo que tiver deixado, renunciado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Deus não fica devendo nada para ninguém. Não tenha medo. O prazer que Deus vai te dar é infinitamente melhor do que o mundo. Há uma recompensa para quem renuncia. Deus quer que você desista de você mesmo, dos seus sonhos. Desista dos teus sonhos. Sonhe o sonho de Deus. Você pode fazer isso? Muitas vezes pensamos que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Tem gente que tem medo de renunciar. Deus vai me... Não, irmãos, pode confiar. Eu vi um pastor que Deus falou para ele fazer algo, ele não queria fazer. E toda vez que você quer fazer algo e você não quer fazer, aí é Deus falando mesmo. Quando você quer fazer uma coisa e você não quer fazer,
Pode ter certeza que é Deus falando com você. E sabe onde nós somos testados? No dízimo, na oferta. Todo culto. Muitas vezes Deus coloca para você dar uma oferta, aí você fala assim, isso aqui é muito, não vou dar não. Você acha que a voz de Deus não falou com você? É você que dizendo assim, não vou dar não. Não vou ser dizimissão, vai faltar. Mas Deus está dizendo, confia em mim, eu vou te honrar. Muitas vezes, aí esse pastor, Deus falou para ele fazer algo, ele fez. Aí ele falou, por que você fez isso? Uma pessoa vai dar uma oferta para você, muito maior daquilo que você deu. Sabe por quê, querido? Você nunca vence a Deus em dar. Deus sempre vai te vencer. Muitas vezes pensamos que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes questionamos. Precisamos confiar em nosso Criador, Ele é o Senhor da nossa vida. Quem não ama a Deus, nunca verá a beleza do céu. No reino de Deus precisamos aprender que ganhamos quando renunciamos. Não negocie princípios. Continue renunciando sempre. Tudo que você fizer para o reino de Deus, você será recompensado. Você toma posse disso? Glória a Deus. Vamos colocar de pé o grupo de louvor.